Se eu fosse cliente da Marca Minha Advocacia, o que eu queria é ser atendido pelo melhor escritório possível. Aqui eu abri o ChatGPT, gratuito. Eu coloquei exatamente o prompt que o cliente passou pra gente. E eu vou jogar em uma outra IA, que é a nossa IA interna, criada pelo Isaac. Aqui eu já programei para ele usar um template próprio nosso, que a gente já tem como modelo de contrato PJ base, com raciocínio profundo e de modo flexível para ele atender todas as exigências que eu fiz. Já? Sim? No susto. Então tá. Então começou mais um vídeo do Atlas. Hoje é dia 11 de junho e hoje é um dia muito especial. Não só porque amanhã é dia dos namorados e porque vou mostrar pra você que eu completei o meu álbum da Copa ao longo desse vídeo. Mas também porque eu tenho uma mensagem importante a respeito dos nossos indicadores e talvez o ponto alto desse vídeo, aquela moça lá que já deu uma olhada e tá lá, ó. Ela tem uma coisa muito legal para mostrar pra gente que tem relação com o que eu vou explicar agora. Então, o que aconteceu? A gente começou o canal do Atlas dizendo que esse aqui é um canal de bastidores do que está acontecendo aqui no escritório e compartilhar um pouco dessa nossa jornada empreendedora. Eu tinha, quando eu iniciei os vídeos do Atlas, uma visão de que com o trabalho que a gente está fazendo, com as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, a gente conseguiria cumprir um objetivo de chegar em 600 clientes mensais ativos aqui no escritório até 2030. E aí eu comecei com uma meta progressiva. 36 clientes no primeiro ano, 72 novos no próximo ano, 150 no ano seguinte, 300 num outro ano e com esse acumulado de resultados, começando devagarzinho, acelerando, eu chegaria em 600 clientes até 2030, que é um número grande, que já se torna uma empresa relevante. É claro que eu construí um plano em 5 anos. Só que eu preciso ser sincero com você. Por quê? A grande razão de ter escolhido 600 clientes, sabe qual é, Brunão? Tá com a memória boa. Quer dizer que 600 clientes dariam um valor X de faturamento por ano que a gente queria perseguir e por isso foi escolhido 600 clientes. E aí o ponto é, aonde que o cliente entra nessa equação? Qual é o benefício que ele tem? Qual é a vantagem que ele tem? Por que ele vai sentir orgulho de estar aqui? Porque a gente ganha muito dinheiro, sabe? Então, mas é que a gente com mais dinheiro contrata mais pessoas. Isso era a frase que eu usava. E aí eu parei para pensar que se eu preciso dar muita volta para explicar onde eu quero chegar, talvez eu não estou escolhendo o caminho mais direto, mais simples. E a verdade mais simples e mais direta, se eu fosse cliente da Marca Minha Advocacia, eu fiz esse exercício, o que eu queria é ser atendido pelo melhor escritório possível. Eu quero nada mais, nada menos que o melhor. Então, dali surgiu a nossa nova frase, que é a declaração de marca. Entregar a advocacia que mais dá poder para o negócio e paz para a vida do empreendedor. Esse é o ponto central. Aonde que 600 clientes encaixa? Como uma consequência, mas não como um alvo principal. Então, apesar de a gente olhar para o nosso dashboard e ver agora 70 clientes mensais ativos, e a gente está muito bem na evolução da meta, NPS 93, um churn extremamente controlado, pior mês de churn foi o mês de maio que deu 2,86, antes era 1,5, 1,8, vários meses tem dado 0 de churn, ou seja, é uma construção muito sólida, não tenho dúvida disso, mas o ponto central deixa de ser uma meta pessoal, deixa de ser uma meta financeira, de faturamento, numérica do negócio. E sabe por que isso é importante? Porque nesse pequeno detalhe, às vezes é quando a gente esquece de servir o cliente e resolve se servir do cliente. Então, eu sei que isso vai incomodar alguns negócios, inclusive clientes nossos, mas por favor recebam de coração aberto que eu vou falar agora. Se você comemora demais quando você vende o seu serviço para o cliente, você está muito feliz com isso, talvez o que você está oferecendo não é tão bom assim. Porque se o que você está oferecendo é muito bom, é natural que as pessoas peçam e queiram comprar. Então, dói, né? Falar isso. Eu sei que tem um monte de gente que toca sininho. Meta batida, vendi e tal. Legal. É bom ver o nosso negócio crescer. É justo, é legítimo, todo empreendedor merece ter sucesso, ele trabalha de forma honesta. Mas o ponto central é, se a gente realmente está aqui para servir antes de se servir do cliente, então faz mais sentido comemorar o resultado do cliente. Faz mais sentido comemorar que a gente está melhor para ele, que a gente está entregando algo que não existia antes. E é o que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Então, toda a lógica do Atlas agora se transforma em perseguir obsessivamente o melhor. Ser o melhor para o nosso cliente.
Ser o melhor para o nosso cliente não é ser o melhor para todo mundo. Então vai ter vários tipos de empresa, segmentos que não vai fazer sentido, a gente não vai ser o melhor de propósito mesmo. Mas para um determinado tipo que com muita clareza são empresários brasileiros, na sua maioria jovens, ou se na data de nascimento ele não é tão jovem, a cabeça do cara ainda é jovem, o cara tá com aquela vontade de fazer acontecer, de fazer crescer a empresa, e estão no digital, são do digital ou estão entrando no digital, principalmente empresas de educação, infoprodutos, mentorias, marketing, tecnologia, SaaS, é mais ou menos por aí que a gente navega muito bem. A gente se dá muito bem com esse público, é onde eu tenho mais orgulho do cliente dizer a Marcomin é a melhor, é lá que eu quero estar. Então é para esse cara. E aí para esse cara várias soluções estão sendo desenvolvidas e sem maiores delongas, como a gente já está com muita clareza agora de que não tem mais pressão de meta, não tem mais quantidade, eu até vou falar com o Isaac, vocês estão vendo lá, ó, 1/11, apaga o 11. Isaac, 1/9, apaga o 9. É o contador de clientes que faz sentido, mas nós vamos trazer outros números para esse nosso dashboard. O mais importante deles talvez está lá embaixo, ó, que inclusive precisa ser revisado, não sei se está certo. Acho que está errado, já falei isso em outro vídeo. 34 milhões de tributação eliminada. Então, se eu pego uma empresa e faço um planejamento e evito que ela pague 1 milhão por ano de impostos, eu consegui adicionar 1 milhão de resultado para o meu cliente. É claro que isso é geração de valor, de resultado, isso dá mais poder para o negócio, mais caixa. Ou seja, esse é um número grande, bom a ser perseguido. Outro número grande, NPS, 93. Então, 93 de NPS, o cliente está indicando, está feliz, está falando bem para os amigos. Ninguém fala bem de algo que não gosta. Ninguém indica algo que não compraria de novo. Essa é a lógica. Esses são indicadores mais importantes do que se no mês eu tive 5 novos clientes, ou 10, ou 15, ou 12. Talvez se eu tiver até 30 clientes novos no mês, eu vou prejudicar tanta qualidade daqueles clientes que já estão, que a minha missão choca com o que o cliente quer receber, não faz sentido. Concorda? Deixa seu comentário aqui no vídeo. Se você não concordar, eu vou seguir nessa missão mesmo assim. Porque eu sou um cara muito determinado e quando eu estou convicto do que eu vou fazer, eu vou lá e faço, por muito tempo. Então é possível que a gente chegue nos 600 clientes antes de 2030 ou depois, mas a verdade é, tanto faz. Não é esse o ponto principal. Agora, todos os dias que eu sair daqui sentindo que eu dei o meu melhor, todos os dias que eu ver as pessoas que estão aqui saindo daqui dizendo eu dei o meu melhor, cara, vai ser um dia vencido. Isso vai valer muito mais que 600 clientes. Todos os dias, sem descanso, sem desculpa, trabalho dedicado, sério. Eu vou lá num lugar, num escritório que nem é da advocacia, eu descubro que os caras estão usando o agente de IA para fazer isso, e isso melhoraria o nosso processo e seria de valor para o nosso cliente. Eu estou aqui falando com o Isaac na hora. Vamos construir, vamos estruturar, não importa, vai custar mais caro, vamos fazer acontecer. E é com base nesse espírito, nessa filosofia, nesse novo momento que a gente está vivendo, que eu quero mostrar para vocês na prática, junto com a Fran. Fran, já sabe o desafio que nós temos aqui pela frente, né? Até porque eu avisei um pouco antes que... Deixa eu sentar aqui. Eu avisei um pouco antes que a gente faria isso aqui no canal do Atlas. Basicamente, o que eu falei para a Fran? Eu gostaria muito de ver uma situação real de cliente em que ele vem com um problema e ele fala, olha, eu quero um contrato assim, eu tenho uma pessoa da equipe desse jeito. Vocês conseguem me ajudar? Daí a gente pega desse jeito que ele fala e joga numa IA qualquer. Porque ele poderia fazer isso sozinho em casa. Ele poderia pegar lá um chat GPT e dizer, chat GPT, me dá um contrato que me proteja, do jeito dele. E o chat GPT vai gerar um contrato. A gente vai ver ele aqui. Só que quando ele pede para nós, a gente segue outro processo que a Fran vai explicar para vocês. E depois a gente vai comparar os dois. Aliás, durante esse vídeo agora mesmo a gente vai comparar os dois e aí eu quero fazer meus comentários. Então, aqui eu abri o chat GPT, gratuito, normal. Na tela da direita, né? Isso, aqui. E eu coloquei exatamente o prompt que o cliente passou pra gente. Elabore uma minuta de contrato PJ para o cargo de web designer. O pagamento será de R$400 por landing page, LP, com bônus de R$100 se a entrega for em menos de 7 dias corridos. Boa. O cliente faria exatamente isso sozinho, né? Se fosse fazer no chat GPT. Eu peguei o mesmo prompt do cliente e eu joguei no nosso criador de prompt, que é um assistente que a gente tem dentro da nossa própria IA, para ele melhorar ainda mais esse prompt para o contrato ficar mais completo. Já dá para notar que não é um prompt qualquer, né? Esse é um ponto muito importante. A forma que você pede, que é o prompt, que é o jeito que você solicita e o quão fundo você vai,
da base do que vai ser construído depois. Esse é um dos pilares. O que eu melhorei aqui no prompt desse prompt inicial, que era um prompt de 3 linhas para esse aqui, colocar cláusulas específicas que a gente sabe que precisa ter no contrato PJ, que são cláusulas de não concorrência, respeitando o nicho, o território e o período, né, que senão o contrato não fica válido. Confidencialidade, propriedade intelectual, ambas com multa por descumprimento. Já pedi para ele sugerir um valor razoável para esse caso de multa, né? LGPD e pedi expressamente para constar que não haverá vínculo empregatício, que o PJ vai ser autônomo. E assinatura digital para a gente evitar burocracia de testemunhas, né? Aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo que é empresário, você sabia de tudo isso? Você sabia que é importante cuidar da concorrência, do sigilo, da assinatura, desses vários detalhes que a Fran colocou aqui, que não está num prompt comum? Porque a IA não vai te devolver dizendo assim, peraí, você esqueceu de falar sobre a concorrência. Ela vai entregar o que você pedir. Então, se você pedir simples, ela entrega simples. Então, aqui ele já gerou o prompt, né, no nosso assistente de criador de prompt. E eu vou jogar aí numa outra IA, que é a nossa IA interna, criada pelo Isaac. O nosso Mike Ross. Mike Ross, direto do Sults. Isso. Aqui eu já programei para ele usar um template próprio nosso, que a gente já tem como modelo de contrato PJ base, com raciocínio profundo e de modo flexível para ele atender todas as exigências que eu fiz. Aqui a gente já tem o contrato feito pelo ChatGPT, que seria aquele contrato que o cliente mesmo faria. Então ele deu objeto, escopo da execução do serviço, o prazo de entrega ele fez certinho, a remuneração, obrigações ele bem sucinto, né? 3 obrigações de cada. Ele botou propriedade intelectual, ausência de vínculo, rescisão, disposições gerais e o foro. E acabou o contrato. É um contrato bonito, é um contrato que convence, né? Para quem não entende vai dizer, nossa, caramba, que contrato bom. Só que a fraqueza dele está onde? No que não tem nele. Né? E aí, quando você não entende, você olha para ele e fala, nossa, parece que tá boa essa resposta. Agora vamos comparar com o nosso? Ó, deu bug aqui no prompt. A Fran explodiu a mente do Mike, ele não conseguiu entregar. Agora a gente vai recomeçar o processo. Flexível, vou botar no padrão, então. Padrão, não vai fazer um raciocínio profundo. Porque senão, pô, né, a IA também ela tem o seu limite de produtividade, coitado. Daqui a pouco ele vai processar a gente aqui por excesso de exigência no trabalho. Eu sempre digo, trate bem a sua IA. Nunca se sabe quando ela vai se tornar um humanoide e guardar o passado se você xingou ela ou tratou mal ou fez um burnout. Seja gentil, tá? Futuro a gente não sabe. 1 minutinho ele levou para fazer. Vamos baixar. Aqui a gente tem a opção de enviar para o Harvey revisar também. E o Harvey é o nosso a IA da IA. Revisa para ver se está tudo certo, se ficou dentro do padrão. Aprovado com ressalvas. Geralmente, quando acontece isso, é porque houve alguma coisinha assim de desconfiguração, ele às vezes replicou algum dado, por exemplo, às vezes ele coloca lá embaixo 2 vezes o local e data. Então, geralmente, quando acontece isso, é uma edição simples que dá para fazer manual. Aqui ele já está diagramado na nossa fonte, no nosso jeito de escrita. Então, dá uma olhada lá como é que estava totalmente desconfigurado, recua à esquerda, não tem espaçamento entre as linhas, não tem negrito, não tem nada. Esse aqui ele está formatado, cara. Então, aqui, cláusulas de obrigações. E ele começou por obrigações. Isso. Então, ele nem começou por objeto ou remuneração. Aliás, o objeto está aqui em cima, objeto, né? Mas antes da remuneração, ele colocou as obrigações. E quantas são que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito mais. Lá tinham quantas? 3. Pois é. Muito mais obrigações. E esses são 7 de cada lado, né? Aqui são 5. Lá foram 3 de cada. Remuneração. Ele colocou bem certinho. Prazos. Multa por descumprimento. Aqui eu não lembro nem se ele chegou a colocar. Não, ó. Ele não colocou multa por descumprimento do pagamento, por atraso, né? E aqui colocou? Ali colocou. Propriedade intelectual. Aqui ele colocou também 2 cláusulas. O nosso está mais robusto. Confidencialidade. Aqui nem tem confidencialidade. Nesse nem aqui, tem? Não. Que bom, né? Imagina só você com esse contrato aqui. E ele já sugeriu o valor da multa que eu pedi, R$10.000 por descumprimento. Peraí, olha só, um destaque nessa parte. R$10.000 de multa por infração, não é? Isso.
sem prejuízo de apuração de outros danos. O que isso aqui quer dizer? R$10.000 por infração. Então, se a pessoa tem o dever de guardar uma informação estratégica e sigilosa e ela vaza e vai concorrer, por exemplo, e depois ela vaza de novo em outra oportunidade, vaza de novo, é 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil. E é assim que uma multa que aparentemente é pequena pode se tornar uma obrigação imensa. Não necessariamente porque a empresa quer cobrar um valor imenso da pessoa que saiu, mas porque ela quer que aquela regra tenha efeito, tenha uma punição por consequência. E do lado de lá, nem tinha. Não tem. Nem tinha. Cláusula de não concorrência também, que foi uma exigência que eu fiz, né, que ele colocasse. Aqui também não tem, no contrato GPT. Período de 12 meses, que é um período que a gente considera razoável. Aqui ele deixou em vermelho para preencher o nicho e o território, porque a gente desconhece, né? Então a gente coloca também. E aqui, olha só outro ponto legal, né, Fran? Se o GPT gerasse uma restrição de concorrência por 10 anos, para todo o Brasil e qualquer função. Esse contrato não teria validade. Isso seria uma cláusula nula. Isso. Por que a gente sabe disso? Porque a gente está atualizado pelas decisões judiciais. E a IA tá também? Ela nem colocou. Nem colocou. Ela nem colocou. E se ela colocasse, o que limitaria ela de usar 5 anos ao invés de 12 meses? Então, nesses pequenos detalhes que a gente está destacando aqui, você já consegue perceber o que é um contrato robusto e o que é uma coisa que parece ser forte, mas que na prática está deixando fragilidades que pra gente são ridículas. Que pra quem entende um pouquinho, se eu tivesse do outro lado e recebesse um contrato daquele ali, sabe o que eu falaria? Maravilha. Obrigado por ter utilizado o ChatGPT, porque agora a gente vai ganhar essa negociação sem nem entrar na sala. Uma coisa muito importante que o GPT também não colocou foi LGPD. Isso é o básico do básico de um contrato, ele não colocou. E aqui o nosso colocou porque eu solicitei que colocasse. Legal. Cláusula expressa de ausência de vínculo, para a gente deixar bem amarrado que não vai ocorrer uma pejotização, né? Vigência e rescisão, aqui ele colocou também. Disposições gerais. Foro. Então até mesmo o nosso contrato, que foi feito em 1 minuto e meio, mais ou menos, pelo Mike, revisado pelo Harvey logo em seguida, ainda exige que a Fran preencha alguns pontos que ficaram em aberto. Ou seja, ela faz a revisão depois do Harvey, ela é como se fosse a Jessica no Suits, faz a revisão depois do Harvey, preenche os dados que faltaram e com uma grande velocidade, mas acima de velocidade, com uma grande qualidade, a gente consegue entregar para o cliente um negócio que é... Tentar traduzir em números isso aqui. Isso aqui é como se fosse talvez 10 vezes melhor do que é aquele contrato simplificado. Então, para quem olha para o contrato simplificado e pensa, poxa, parece que tá bom. Parece que tá bom, imagina você ter algo que é 10 vezes melhor. É uma diferença imensa. Em termos de valores, talvez pode representar a sobrevivência de um negócio. Alguém que vá concorrer e leve um segredo do negócio e não tenha confidencialidade, não tenha cláusula de não concorrência, pode literalmente quebrar o negócio. E aí, vale a pena? Um GPT gratuito ou até um pago em comparação com o que é um trabalho de qualidade profunda mesmo? Você que responde essa pergunta. Obrigado, Fran. Obrigada também. Parabéns. Isaac, também parabéns pela criação desses agentes. Só observando aqui. Só observando o negócio acontecer. Todo orgulhoso dos filhos dele. Então, galera, eu chamei o Isaac aqui na minha sala agora, enquanto eu tô me preparando para entrar numa reunião, porque foi ele que criou, né? O Harvey e o Mike. Então, assim, a gente debateu juntos, eu dei algumas ideias, ele pegou uma base de conhecimento, mas ele que criou essa estrutura das IAs. E aí eu trouxe ele aqui para justamente perguntar e ele comentar para vocês qual é a lógica por trás desse nosso processo, como a gente desenhou essa lógica entre humanos e robôs e IAs, mas sem ficar aqui entrando muito em detalhamento, tipo, qual é a IA, qual é o prompt, porque assim, isso eu acho que não caberia no vídeo. Ficaria tão longo que não caberia no vídeo, né? Então, Isaac, qual é a lógica? Como é que a gente estruturou esse processo para acontecer do jeito que aconteceu ali? Por que ele é tão melhor feito pela nossa estrutura do que em comparação com o GPT gratuito, por exemplo? Acho que a parte principal começou em janeiro. Foi o meu primeiro mês aqui onde eu fiz uma reunião com todo mundo, conversando com todo mundo de como funcionava, quais eram os produtos que a gente oferecia, como é que era o dia a dia de todo mundo e tudo mais. Então a primeira coisa foi contexto. E é um trabalho muito grande, assim, qual é o grande diferencial? A gente tem um contexto que outras IAs não têm.
E esse contexto a gente colocou, tecnicamente, numa memória em RAG, e aí fica mais fechado. Então, quando a gente pede para fazer um contrato, para fazer uma coisa, ele pega toda a nossa experiência. Então, a experiência que o Edu teve em 10 anos de advocacia, a experiência que todo mundo de todos os contratos bons, a gente fez uma grande seleção do que é o contrato bom, o que faz um contrato ser bom, o que faz um documento estar certo, o que faz um documento estar errado. E a gente aplicou 2 lógicas, uma para o Mike e uma para o Harvey. O Mike, 100% focado na criação de documentos com base num contexto exato. Então ele tem uma caixinha que o Mike pode operar. Tanto que se a gente for pedir opinião do Mike, ele não dá. Ele é um executor puro. Já o ChatGPT, como por exemplo foi usado, ele dá a opinião dele ali. Ele botou as cláusulas na opinião que ele acha. O Mike ele não tem abertura para opinião. Eu não quero uma IA opinativa. Ela é executora 100%. Então, enquanto o Harvey dá opinião. O Harvey é preparado para dar opinião. Ele é o corretor, ele é crítico. Exatamente. Então, se eu bem entendi, a diferença entre um geral que poderia fazer de tudo, generalista, GPT e até barato, para o Mike é o nível de especialidade. Um ponto de diferença. E especialidade. Ou seja, quanto mais especializado, melhor. Depois de ser especializado, se eu sou especializado e eu sou experiente, contexto é experiência. Ou seja, eu já resolvi problemas assim por 10 anos seguidos. E o que eu tenho é uma base de informação e conhecimento imensa, que a IA não tem ainda. Aí a hora que eu começo a colocar nela, eu estou trazendo para ela essa minha experiência, esse meu contexto. Então, se ela é especializada com um bom contexto, já faz muita diferença. Exato. Só que tem mais do que isso, né? Não é só a experiência do Eduardo e a especialidade do Mike. É o Mike aprendendo com os erros dele, na medida que, não que ele vá mudar a base, mas na medida que a gente faz mais trabalhos com ele, vem da Fran feedbacks para ti e tu melhora as bases dele também. Exatamente. Ele se torna a próxima versão dele. Então, assim, é uma jornada de desenvolvimento muito longa. Para quem só faz isso o tempo todo, resolvendo esse mesmo problema, cara, é sério, você acha que tem como competir com alguém assim? Eu não me atreveria a ir para a Copa do Mundo jogar contra o Neymar, futebol. Você atreveria a fazer isso? Não, um pouco. Ele joga no mesmo time que eu torço. Quando a gente chega lá para ver um jogo da seleção, a gente senta no banquinho para assistir o Neymar jogar. Por que o empresário, na hora que ele vai fazer um contrato, ele acha que ele poderia chegar para jogar e vai jogar melhor que o cara? Não faz sentido. E um ponto assim é que realmente foram durante 4 meses um trabalho de trazer contexto, conhecimento, de teste de mais de 10 anos de experiência. Então por isso que eu também afirmo que nem outros escritórios têm o que a gente tem, mesmo se forem para uma base mais robusta. Então realmente o que a gente tem hoje é muito único, por isso que a gente não abre para ninguém, porque é nosso, é o que o nosso cliente tem e é o que a gente se preocupa em fazer. Que ok, usamos IA para acelerar, para melhorar, só que sempre pensando em dar mais poder para o cliente, não ao contrário. Né? Muito bom. Quero saber se você gostou desse novo formato de vídeo, onde a gente fez essa troca, né? De quantidade por qualidade. Mostrou um pouquinho do que está nesses nossos processos, conversou mais com as pessoas da equipe. Então deixa aqui nos comentários, porque a tendência é a gente seguir agora cada vez mais nesse ritmo, ir para a rua, mostrar mesmo vida real e, enfim, em poucos momentos eu vou conversar com você aqui olhando direto para a câmera, até porque agora eu tenho uma reunião que estava esperando e a cliente já está aqui, então eu preciso entrar e vou ver depois os comentários. Isaac, obrigado, a gente se vê no próximo vídeo no canal do Atlas e eu vou para minha reunião aqui. Tchau! Então eu vou entrar aqui na reunião e eu lembrei agora que hoje à noite tem um evento na HAL Motors, lá em Tubarão, que é cliente nosso. E o evento que vai acontecer é o Papo Dom, promovido pela Dom, assessoria em tráfego pago, que também é cliente aqui do escritório. E é um movimento, assim, digno de aplausos, porque a Dom tem reunido lá os seus clientes. Já é o terceiro Papo Dom, eu fui nos 2 primeiros, vou no terceiro também, em que ele reúne os seus clientes, amigos, pessoas que torcem uma pelas outras, são um grupo de empresários, e lá confraternizam, fazem network, eventualmente pegam um insight que ajuda a melhorar o seu negócio, mas como o Pedro falou nos 2 primeiros eventos, não é para fazer venda. Não é um evento de venda, com pitch de venda. E eu soube já nos 2 primeiros eventos que tem um monte de empresário lá que está interessado em trazer o Papo Dom para dentro das suas empresas. A HAL vai levar, né, nessa noite de hoje, o terceiro Papo Dom para lá.
E eu já tô interessado, tá? Pedro, Rafa, se vocês estiverem assistindo o vídeo, eu quero trazer o Papo Dom pra cá, pra Marcominha Advocacia. Eu sei que vou ter que entrar numa fila, que eu ouvi o pessoal falando nos últimos eventos que querem fazer nas suas empresas também. E depois quero fazer eventos aqui, nossos mesmo, dos nossos clientes, pra, enfim, mais uma vez me aproximar dos clientes, mostrar o que a gente está fazendo e cada vez mais comprometido com a qualidade, com o resultado que a gente entrega. Agora eu preciso entrar nessa reunião que a cliente já estava esperando, não posso me atrasar. Fui!